Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou Eduarda, professora aqui na Guruja. Atualmente eu sou analista legislativo, contador, na Câmara dos Deputados, aprovada no último concurso, e também já fui aprovada em outros concursos, como da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, para auditor. Sem mais delongas, nesse vídeo a gente vai conversar sobre discursivas. É um ponto muito importante, seja na preparação da área fiscal ou de controle, que é decisiva. Mas antes de começar a falar sobre as dicas práticas e como você pode estudar as discursivas, seja iniciante, intermediário ou avançado, eu quero falar um pouquinho sobre o meu caso. O primeiro concurso que eu fiz, eu fiquei muito bem nas questões objetivas, mas eu fui quase reprovada na discursiva, que me jogou lá embaixo e me tirou da nomeação. Depois de muito treino, depois dessa queda, eu tirei nota máxima na discursiva da prova da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina para auditor. A prova foi organizada pela FGV, era uma discursiva de até 60 linhas e eu consegui tirar nota máxima. Vamos deixar claro que quando eu falar discursivas, eu estou falando no termo mais amplo, porque a gente sabe que existem vários tipos de texto: dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo, essa técnica. Então aqui a gente vai falar de uma maneira mais geral, sem adentrar especificamente em cada um. Para vocês terem uma ideia, além do gênero que muda, essa espécie, também muda o número de linhas. Por exemplo, no concurso para técnico do TCU, teremos textos de 10 e 30 linhas. Para auditor da CGU foi um texto de 90 linhas, enquanto para CGE Santa Catarina 60 linhas. Então a gente tem uma diversidade de tipos textuais e quantidades de linhas, mas fato é que a discursiva muda o jogo. Começando então pelos alunos iniciantes. Nesse primeiro momento, o foco não deve ser a produção textual, mas sim o avanço na base teórica da área escolhida, seja fiscal ou controle. É preciso perceber que quando você está fazendo o estudo teórico dessa parte inicial para responder as questões objetivas, você está indiretamente e estudando para as discursivas também. Ao formar essa base, todo esse conteúdo, com toda certeza, será aproveitado na hora de produzir os textos. E é aí que está o grande ponto. O estudo da discursiva começa muito antes de pegar a caneta e começar a escrever. Ele é formado desde o início, desde quando você está lendo as aulas, conhecer os conceitos iniciais, começar a responder as questões objetivas e formar a base. Depois das primeiras aulas estudadas, aulas 5, 6, você vai perceber que muitos conceitos relevantes já foram apresentados e que inclusive são alvo de provas discursivas. Você percebe essa relevância, seja pelo professor apresentando o mesmo conceito várias vezes ou pela frequência com que ele aparece nas questões. Isso vai se dar pelo quarto, quinto mês de estudo. E é aí que o aluno iniciante pode começar a treinar algumas questões de até 10 linhas sobre conceitos que formam a base da disciplina. E por isso são tão importantes a ponto de serem cobrados em discursivas. Na área de controle, por exemplo, você pode treinar um texto explicando quais são os riscos da auditoria. Já na área fiscal, você pode fazer um pequeno texto citando e explicando como se dão os diferentes tipos de lançamento dos tributos. Como você está iniciando a escrita, pode ser necessário consultar num primeiro momento, mas não há problema, porque o foco agora não é desempenho, não é lembrar de tudo, mas sim aprender. Então está tudo certo se você vai precisar recorrer ao material em PDF, às suas anotações, não há problema nenhum. Nessa fase inicial, é importante que você passe por todas as etapas da produção da discursiva, desde a construção do esqueleto do texto, ter o rascunho, passar para o texto definitivo e também se importar com a caligrafia, espaçamento no início do parágrafo e entre as palavras, se importar também com a parte gramatical, tudo isso além do conteúdo que você vai levar para a sua discursiva. Ver se você está avançando, compreendendo as regras do jogo. Isso é importante nesse processo de aprendizado. Nesse começo pode ser um pouco dispendioso
que você contrate um pacote de correções. Sendo assim, a minha sugestão é que você corrija o conteúdo do seu texto e peça para que uma inteligência artificial possa sugerir melhorias na gramática, na forma, como incrementar melhorar a linguagem, mas o conteúdo é você que precisa corrigir. Sugiro que você tenha um horário e dias fixos para treinar. No meu caso, eu sempre treinava discursiva no sábado à tarde. Agora você já é um aluno intermediário que finalizou já as principais disciplinas, entrou no modo revisão, principalmente por questões, está construindo ou aprimorando seu material de revisão, já conhece as regras do jogo da discursiva, está na hora de alçar voos maiores e treinar textos com mais linhas, por exemplo, 15 a 30 linhas. Isso tudo você tem que lembrar que já vinha treinando há um tempo antes. 6 meses atrás você já tinha começado o treino com pequenas discursivas, treinando conceitos, então você já tem o hábito de escrever. Nessa etapa, a ideia principal é deixar de lado a consulta em tempo real, que é uma muleta, e começar a caminhar com as suas próprias pernas, ou seja, com o seu conhecimento adquirido e a sua bagagem de estudo. Como você vai deixar de consultar? Como que você vai adquirir essa confiança? Lembrando que você ainda está aprendendo, está consolidando. Eu vou dar um exemplo de como eu fazia no meu dia a dia. Eu gostava de, no início da semana, já selecionar um tema de discursiva e durante a semana eu ia estudando esse assunto, fazendo questões do TEC, lendo os comentários do fórum de alunos, comentário do professor, revisando o material que eu anotei, tudo isso para que os conceitos fossem entrando na minha cabeça durante a semana e na hora de escrever eles estivessem mais frescos. Segunda-feira eu vou pegar o meu tema de discursiva semanal, que no caso vai ser de direito administrativo à administração indireta. Durante a semana, eu vou estudar sobre autarquias, fundações públicas, de direito público, direito privado, e aí eu vou construindo uma bagagem de conhecimento. Na hora que eu sentar para escrever este texto no sábado, eu não vou ter nenhuma consulta em tempo real, mas utilizar daquele conhecimento adquirido nos últimos dias. Essa transição vai ajudar com que eu deixe de lado a consulta, mas também tenha certa confiança na hora da escrita. É importante que nessa fase você siga estruturando o seu texto antes de passar para a folha definitiva. Nessa fase, é bem importante que você continue corrigindo o conteúdo da sua discursiva e não delegue a uma inteligência artificial, até porque essa correção vai ajudá-lo a revisar o conteúdo e também a ter um olhar mais crítico sobre o seu texto. Eu recomendo que você não corrija no mesmo instante que você escreveu, nem sequer no mesmo dia, no dia seguinte ou dias posteriores, porque o conteúdo vai ficar marinando ali na sua cabeça, o seu cérebro vai de maneira inconsciente digerir, fixar os principais conceitos, então esse tempo também é interessante para que as coisas fiquem mais consolidadas. Conforme o tempo for passando, quanto mais textos você for treinando e confiança, é importante que você comece a se atentar ao tempo nessa fase. Uma dica é que você deixe de lado a folha de rascunho e mantenha o esqueleto e passe já direto para a folha definitiva. Nesse esqueleto você vai colocar quais as principais ideias e conceitos, quais parágrafos você vai alocá-los. Isso é bem importante para dar uma estrutura para o seu texto, para você ter uma visão global. E aí, ao passar para a folha definitiva, você elimina o rascunho e aí você já consegue ter mais tempo disponível. Você já voltou na teoria várias vezes, fez milhares de questões objetivas, já fez prova de concurso, já tem um material de revisão estruturado. Parabéns, você é um concurseiro avançado. Mas não é por isso que você vai deixar de treinar discursivas, até porque é nessa fase que elas ganham um extra. Cada ponto importa. E para você ficar cada vez mais competitivo, não pode deixar essa etapa tão importante de lado.
Então, mesmo que seja em pré-edital e você precise reduzir o volume da sua discursiva, não deixe de fazê-la. Tenha uma frequência, 2 textos mensais, mas é importante que você tenha o hábito da escrita para que ele não se perca e você precise resgatá-lo do zero no pós-edital. Nessa fase, o controle do tempo ganha uma relevância especial, além da bagagem do conteúdo. E como que você vai conseguir essa bagagem, esse conteúdo? Pelas questões objetivas, ao aprimorar o seu material de revisão, ao resolver questões, seja no Tec Concursos ou qualquer outra plataforma de questões, você também vai estar estudando para discursiva. Atente-se a isso. Ao construir o seu material de revisão, isso também é uma forma de estudo que não pode ser menosprezada e é preciso ter um olhar crítico a assuntos que possam vir a ser cobrados. Agora também é o momento que você vai deixar de lado a folha de rascunho de vez e manter o esqueleto e a folha definitiva. Também pode ser interessante contratar um pacote de correções com um profissional especializado que vai te trazer apontamentos críticos e relevantes para o seu texto e buscar sempre aprimorar a sua escrita, a forma, o conteúdo. Mesmo que você contrate um corretor, não deixe de você mesmo analisar aquilo que escreveu. É também uma forma de revisar o material, o assunto e ter um olhar mais aguçado aos seus textos, uma atenção especial à discursiva que a cada momento que passa ganha mais relevância no seu estudo e na sua nota na hora da prova. Agora que a gente já passou pelo iniciante, intermediário, avançado, vamos para 4 dicas bônus que vão te ajudar muito a escrever um texto de qualidade e que eu apliquei para tirar minha nota máxima na FGV. Dica número 1. Tenha uma folha com os principais conectivos. Adição, consequência, comparação e elenque 3 deles para usar com mais frequência. Não precisa saber de todos. Texto bom não tem ideia solta. Está tudo muito amarrado, muito bem escrito, conectado. E isso é o conectivo que traz. Então tem essa folha, você não precisa saber todos. Como eu disse, escolhe 3 de cada e use-os com frequência para fixar eles na memória. Dica número 2. Se no seu texto existe a possibilidade de vir algum tema da atualidade, não deixe de estudar as iniciativas do órgão que está promovendo o concurso. Onde você encontra essas iniciativas? No site institucional. Isso porque vai te dar exemplos para você levar para a prova. No meu caso, o texto da CGE Santa Catarina falava sobre a sonegação de impostos. Eu fiz o meu dever de casa e estudei o site institucional da Controladoria e lá eu vi que era promovido uma ação chamada Programa de Integridade na Escola. Esse programa de integridade eu levei para o meu texto sugerindo que ele poderia ser utilizado no combate à sonegação fiscal ao educar as crianças ainda em fase escolar. Isso demonstra para o corretor que você tem interesse, que tem conhecimento e que foi além na busca desse conhecimento, causando uma boa impressão e podendo trazer pontos relevantes para o seu texto. Dica número 3. Existem argumentos coringa que se encaixam em diversas situações, se não na maioria delas, e que podem ser levados para o seu texto. Um exemplo é o caput do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, brasileiros e estrangeiros, garantindo-se a liberdade, direito à propriedade privada, a igualdade, a segurança. Então veja, isso é algo que se encaixa em diversas situações que podem ser cobradas no texto, desde textos relacionados à segurança, educação, saúde, direito à propriedade. Então tenha esses argumentos que podem ser adaptados a diversas situações e que, ao conhecer eles, você vai ter uma segurança maior na hora da prova ao precisar aplicá-los. Por fim, a dica número 4. Tenha um padrão, seja constante. Está tudo bem utilizar os mesmos argumentos coringa, os mesmos conectivos. O corretor da sua prova vai ler um texto seu. Ele não vai saber que você começa cada parágrafo com as mesmas palavras.
práticas. Isso vai te ajudar a ter mais segurança na hora de escrever, ao saber exatamente o que precisa ser escrito e também te poupar uma energia na hora da prova. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que essas dicas práticas tenham ajudado a você a destravar essa fase no seu estudo, que é super importante, a prova discursiva. Por outro lado, se você quer ter um acompanhamento mais de perto, conversar com aprovados que passaram os maiores e melhores concursos desse país na área fiscal, na área de controle, não deixe de conhecer a Guruja, o link vai estar na descrição do vídeo, além de uma plataforma, dos bizus. Esse contato direto pode agregar e muito na sua preparação. Tenho certeza que vai fazer toda a diferença, assim como fez a diferença na minha vida, na minha aprovação. Um abraço e até o próximo vídeo.